o Brasil vem tomando um rumo escabroso. Fica nesse vídeo, vê essas notícias e você vai entender por que é tão perigoso você estar no Brasil sem o conhecimento sério. O governo brasileiro repudia a fala dos Estados Unidos sobre o uso de poderio militar, forças antidemocráticas. Mais cedo, o porta-voz da Casa Branca afirmou que Trump não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos. A porta-voz lá da Casa Branca, a Caroline Leavitt, pegou e deu uma entrevista, né, falando que, se for necessário, os Estados Unidos está disposto a intervir no Brasil até mesmo com o militarismo. Por quê? Porque os Estados Unidos já vê o Brasil como um perigo à sua economia e economia mundial. O Brasil é muito forte em commodity, então eles estão preocupados com isso, além de Donald Trump ser amigo de Bolsonaro. Donald Trump já disse que, se Bolsonaro for condenado, ele vai interferir no Brasil, tanto politicamente e agora, talvez, militarmente. Porque os Estados Unidos, eles querem usar o Brasil como exemplo lá para fora, contra a França, contra a Europa. Eles querem mostrar para o pessoal lá de fora que esse rumo que vem tomando, o esquerdismo, o socialismo, não deve ser usado e que os Estados Unidos não aceitam isso aí. Porque o Brasil, ele veio devagarinho, veio calando os opositores, aí depois veio mandando prender, aí agora o pessoal tem que fugir do país e ir para outro país pedir asilo. Então, os Estados Unidos, olhando isso, já coloca o país como um marcadorzinho vermelho. Ó, esse aqui é um país que não está na sua normalidade mais. E ele quer usar o Brasil como exemplo. Então, o Brasil pode sofrer mais sanção do que o tarifaço ainda. Pode vir aí um grupo militar dos Estados Unidos para poder fazer algum tipo de ação dentro do Brasil. Bolsonaro já se vê condenado e teme ser preso na Papuda. Aliados de Bolsonaro o comparam a Collor e defendem prisão domiciliar. O Bolsonaro, ele já tem na cabeça dele o pleno entendimento de que ele vai ser julgado e vai ser condenado à prisão. Só que tem uma questão, ele anda doente por esses dias, então ele precisa ter acompanhamento médico, ele vem sentindo soluço sem parar, um atrás do outro, um atrás do outro. Ele nem está comparecendo à sessão do julgamento, diz que não vai comparecer também, nenhuma, já por questão de saúde. Ele pode ir para lá, ele tem liberação do ministro Alexandre de Moraes para poder estar vendo essas audiências de julgamento, mas ele não quer. E o Bolsonaro está certo em pensar que ele pode ir para Papuda. Em momento nenhum, os ministros Alexandre de Moraes diz que vai maneirar as penas dele ou o tipo de prisão dele. Se puder, eles vão colocar Jair Bolsonaro na pior cela possível, no regime mais ferrenho que tiver de prisão. E Bolsonaro, a sorte dele é que ele tem os aliados dele do PL, né? E o pessoal do Centrão começou a dar um apoio para ele também, que está vendo que isso aí é um forte risco para o Brasil, economicamente e politicamente. Eles estão firmes em pedir a prisão de Bolsonaro como domiciliar. E já usou até o exemplo do Fernando Collor. Ah, se o Fernando Collor, então, estava em prisão domiciliar, o mesmo caso se aplica a Bolsonaro e ele pode ir para uma prisão domiciliar, apesar que os ministros podem usar uma outra contra-regra, que é dizer que o Lula não teve prisão domiciliar, foi preso em cela. Só que o Lula, no tempo dele, teve todas as regalias. A cela dele, ele tinha visita íntima e tudo mais. Era uma prisão light para ele, né, porque podia fazer quase de tudo. Para Jair Messias Bolsonaro, será que vai ser assim? Deixa sua opinião aí. Eu creio que não vai ser. Mota e Alcolumbre discutem anistia. Não há acordo. O presidente da Câmara afirmou que também não há data para votar o tema. Estava seguindo forte esse texto aí da anistia enquanto estava vendo o julgamento do processo de Bolsonaro. Só que Mota e Alcolumbre, eles já deram a entender muitas e muitas vezes que eles não querem a anistia.
Por que que eles não querem? É que eles se sentem pressionados pelo próprio STF. Certamente Alexandre de Moraes vem aqui, né, e manda mensagenzinha, fala, ó, Mota, se você pegar e colocar a anistia para ser votada, eu vou lá mandar aqueles processos seu, da sua família, né, e dos seus filhos, porque ele foi mais ou menos isso aí que foi o recado. Ele, Mota tem processo lá dentro, Alcolumbre do mesmo jeito tem processo lá dentro. Do Mota é mais pesado porque Alexandre de Moraes jogou em cima da família dele. Falou, ó, se você fazer isso, eu vou pôr os seus e da sua família. Da Alcolumbre foi sozinho, foi só ele. Mas não custa nada também os ministros pegar e achar alguma coisinha lá, perseguir, mandar os agentes da Polícia Federal na casa da família de Alcolumbre e caçar alguma coisa para inventar algum processo e ser julgado lá dentro do STF, que o modus operandi deles estão sendo esse. Por isso que Mota e Alcolumbre, a todo momento, eles pegam e frisa que não querem anistia, não põe para votar essas pautas de anistia. Hugo Mota teve até no desfile de 7 de setembro, do lado do Lula. Se alguém conseguir ver as filmagens, as fotos, Hugo Mota tá lá perto do Lula. Ele tá de lado com a Janja lá. Então, quer dizer que ele tenta, pelo menos, transparecer que tem uma ligação com o PT. Eu acho que ele não transparece. Ele realmente tem uma ligação com o PT, por isso que ele não fala nada e não coloca as pautas de anistia para ser votada. Ele fica segurando a todo momento. Hugo Mota disse, já que não tem nenhum texto pronto para anistia lá para ser votado. Como não tem, todos, muitos e muitos deputados falando que a gente só precisa colocar para votar. Aí ele pega e fala que não existe texto lá na casa para ser votado. Estados Unidos não recomenda investir no Brasil, diz diretor da Casa Branca. Michael Jensen, do Conselho de Segurança Nacional, diz que oportunidades são limitadas pelo ambiente político e juízes fora do controle, que roubam de empresas. O Michael Jensen está sendo enfático e não é à toa. Se você investir no Brasil hoje, você corre um grande risco de perder todo o seu investimento. Por quê? Porque os juízes, eles mandam bloquear, impõem multa, eles cerceiam todos os direitos dos brasileiros e quem está no mercado brasileiro. Quando ele fala que rouba as empresas, foi no caso do X, porque o ministro Alexandre de Moraes queria multar o X, mas não tinha como, não tinha dinheiro. Ele foi lá e pegou dinheiro da Starlink, que é uma outra empresa. Tem o mesmo dono? Tem. Ele é sócio das duas? Sócio das duas. Aí o Alexandre de Moraes pega o dinheiro de uma para poder pagar a conta da outra. Isso aí não tem, no nosso aspecto jurídico, uma liberdade o judiciário fazer isso. Ele inventou da cabeça dele, foi lá, multou uma e recebeu o dinheiro de outra. Você entende que aí agora você não pode ter várias empresas, que não adianta o seu capital estar distribuído em várias empresas. Se deu problema numa, ele põe você para pagar pela outra. Uma empresa sua, se der errado e quebrar, a outra quebra junto. Investir no Brasil hoje é loucura. Se você tem seu dinheiro investido no Brasil, começa a dolarizar ele, começa a caçar outro tipo de investimento. Um Bitcoin, uma outra coisa. Você ter investimento hoje no Brasil é um grande risco. Por isso que Michael Jensen tem falado isso aí. Olha, não investe no Brasil. Ele está falando que os juízes estão loucos. Porque realmente é cabeça de louco uma coisa dessa. Eles decidem o que quiser da cabeça deles, não seguem a lei, não seguem a Constituição e eles pegam e bloqueiam todo o financeiro se eles acharem que tal empresa está errada ou tal pessoa está errada. Foi o que aconteceu com X e pode acontecer com qualquer um dentro do Brasil. Se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve, comenta, compartilha, deixa sua opinião. Até mais!